Bom dia, galerinha da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula, vamos fazer a correção das atividades do livro de atividades, lá na página 25. Então, eu vou fazer com vocês o exercício 8 e 9. Os outros eu vou mandar foto para vocês fazerem a correção aí, tá bom? Olha só, lá no exercício 8, ele disse o seguinte: um elevador hidráulico é composto de um êmbolo de 2 centímetros de raio e o outro cilindro de raio 10 centímetros, ok? Considerando uma força, ele diz também a força de 40 newtons aplicada no cilindro de raio menor, então aqui F1 é igual a 40 newtons, beleza? Determine a maior massa possível que se pode levar no cilindro maior. Ele pediu para considerar a gravidade igual a 10 e tudo mais. Bom, o que ele me disse? Ele me disse que o valor desse raio é 2 e desse raio é 10. Como o raio 2 é 5 vezes maior do que o raio 1, a gente vai usar essa informação para facilitar a nossa vida no cálculo. Então, olha só, eu sei que como a área 1 e a área 2 são cilindros, são circunferências, a área de circunferência é πr ao quadrado, certo? Então, a área da figura 1, πr1 ao quadrado. A área da figura 2, πr2 ao quadrado. Mas eu vou deixar isso aqui em função da área 1. Então, olha só, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essa área 2 em função da área 1. Por quê? Porque me interessa, lá na frente eu vou cortar tudo isso. Olha só, então a minha área 2 vai ser π vezes 5 vezes o raio 1 ao quadrado, certo? O raio 2 é 5 vezes o valor do raio 1. Olha o que vai acontecer. A área 2 é igual a π vezes 25 R1 ao quadrado. Mas R1 ao quadrado vezes π não é o valor da área 1? Ah, então olha só. Então a minha área 2 vai ser 25 vezes a área 1. Deixa eu arrumar esse aqui. 25 vezes a área 1. Isso é o que eu vou jogar lá na fórmula de força 1 está para a área 1, assim como força 2 está para a área 2. Quem é a força 1? O exercício me deu, disse que é 40. Minha área 1 igual a força 2, não sei quem é, mas eu sei que vai ser força-peso, não é ela que está agindo aqui? Então, força-peso sobre a área 2. Mas quem é a área 2? 25 vezes a área 1, ok? Quem é a força-peso? Olha lá. 40 sobre a área 1 é igual a massa vezes a gravidade. Gravidade, o exercício me mandou usar 10. 25 vezes a área 1. O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 40 vezes 25 vezes a área 1 igual a área 1 vezes a massa vezes 10. Olha só, essa área 1 está multiplicando, quando ela vier para cá, ela vem dividindo. Então, isso aqui vai cortar. Esse 10 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, vai ficar 40 vezes 25 sobre 10 é igual ao valor da massa. Professora, por que você não multiplicou aqui? Para que eu preciso multiplicar 40 vezes 25 para depois dividir por 10? Se eu já posso só cortar aqui. Então, qual vai ser o valor da massa? Massa igual a 100. Qual é a unidade de medida que ele usou? Quilogramas. 100 quilogramas. Ok? E é isso. Exercício 9. Ele deu o desenho, então confiram lá no desenho o desenvolvimento desse exercício. Olha só, ele disse que o raio A é de 60 centímetros, raio B de 240 centímetros. Ele diz que essa altura, que é quanto ele vai levar, a distância que ele vai levar de 2 metros. A massa do veículo é de 1 tonelada. Opa, isso aqui significa 1000 quilos, certo? Ele quer saber, primeiro, qual é o fator de multiplicação dessa força, ou seja, qual é a razão entre FA e FB, e quer saber qual é o trabalho
dessa força. Vamos lembrar primeiro, depois na hora de resolver isso aqui, vamos lembrar qual é a fórmula de trabalho, tá bom? Olha só. Para calcular isso aqui, a primeira questão, eu sei que FA está para a área A, assim como FB está para a área B. Não é essa relação que a gente tem? Eu vou dar uma ajeitada nela para chegar nisso que eu quero. Olha lá. Então, eu tenho FA vezes área B igual a FB vezes área A. Isso aqui está multiplicando, vem para cá dividindo. FA dividido por FB igual, essa área fica aqui em cima, essa está multiplicando, vem dividindo, ok? Mas quem são essas áreas? Olha lá. Área A e área B são áreas de circunferência, pi é ao quadrado. Então aqui eu tenho pi vezes o raio da área 1, 60. 60 ao quadrado sobre pi vezes 240 ao quadrado, ok? Vamos ver o que dá isso aqui. Vocês concordam comigo? Que isso aqui é FA para FB. Pi com pi eu já posso cortar, né? Olha só, já morreu. Então eu tenho 60 ao quadrado sobre 240, não é 4 vezes 60? Isso aqui ao quadrado? Ah, então esse aqui com esse aqui já morreu, ficou o 4 ao quadrado. Então, FA sobre FB é igual a 1 sobre 16, 4 ao quadrado, ok? Ah, peraí, professora, eu não entendi. Então, vamos voltar aqui, peraí. Vamos voltar aqui. Então, aqui eu tinha 60 ao quadrado. Eu estou reescrevendo esse 240. 240 é 4 vezes 60, não é? 4 vezes 60 não dá 240? Isso aqui é o quadrado. Então, isso fica 60 ao quadrado sobre 4 ao quadrado e 60 ao quadrado. Lembra que esse 2 distribui para todo mundo? Ah, agora vocês conseguem enxergar que eu posso cortar isso aqui com isso aqui? Então, FA está para FB, assim como 1 está para 16. Se eu multiplicar cruzado, eu vou descobrir que FB é igual a 16 vezes o FA. Opa, já achei um pedaço da conta que me interessa. Esse é o fator multiplicativo. Significa que a força B é 16 vezes maior que a força A. Beleza? Agora, o que mais que ele está pedindo ali? Ele está pedindo o trabalho da força. Trabalho, alguém lembra como que é a fórmula de trabalho? Não é força vezes deslocamento? Ok, trabalho da força vai ser, quem é a força? É a força peso, não é? 1000 quilos vezes a gravidade, força peso, só lembrando que é força peso. E qual vai ser o deslocamento? O quanto ela vai andar? Não é a altura de 2 metros? Ah, então o trabalho dessa força vai ser 2 vezes isso aqui, 2000 vezes 10, 2000 Newton vezes metro, né? Newton vezes metro. Beleza? Então, olha só. Eu só vou reescrever isso aqui como sendo potência de 10, ó. Então, fica 2 vezes 10 à quarta, Newton vezes metro. E o fator multiplicativo aqui nada mais é do que o FB ser igual a 16 vezes o FA. A alternativa correta, que tem as opções pra gente, é a letra C. Então, é só, galerinha, continuando o nosso conteúdo. Para quem assistiu o vídeo passado, viu que eu comecei com aquela brincadeira do afunda ou boia. E aí eu não sei se vocês perceberam que eu não falei mais nada disso durante o vídeo. Mas eu disse que tinha tudo a ver com o conteúdo, né? Então aqui a gente falando de princípio de Arquimedes, falando de empuxo, vamos tentar entender um pouquinho por que um corpo afunda, por que um corpo boia. Então, só lembrando, tem tudo a ver com aquele começo da aula passada, tá bom? Olha só, vamos imaginar que eu tenho uma piscina, aqui tem uma pessoa na piscina. É óbvio que essa pessoa que está na piscina não pode ser eu, porque está muito magrinha, né? Pra mim, se fosse eu, tinha que ser só uma bolinha, né?
Mas enfim. Bom, essa pessoa, todo mundo concorda que ela tem uma massa, certo? Essa massa produz uma força-peso. Por causa dessa massa, ela tem uma força-peso. E a força-peso é para onde? Para baixo. Ah, então eu tenho uma força-peso aqui para baixo, certo? A gente viu na aula passada que quando um corpo está submerso num líquido, num fluido qualquer, existe uma força também vertical, assim como a força-peso, só que enquanto a força-peso é de cima para baixo, essa força dentro de um líquido, dentro de um fluido, é de baixo para cima. Ah, então aqui também tem uma força de baixo para cima e essa força quem é? O empuxo. E quando a gente entra na piscina, a gente tem a falsa impressão, como eu disse no vídeo passado, de que a gente está mais leve, certo? E essa falsa impressão de a gente achar que está mais leve, ou que alguém está mais leve dentro da piscina, é o que a gente vai chamar de peso aparente. O que vai ser esse peso aparente? É a diferença da força que está puxando para baixo, que é a força-peso, menos a força que está puxando para cima. Então, peso aparente é a diferença entre o peso do corpo e o empuxo, ok? Vamos entender essas três situações aqui. Olha só, aqui eu soltei um corpo, esse corpo entrou em equilíbrio, tá? Então, ele está aqui dentro de um recipiente com líquido. E olha só, esse corpo aqui, vou colocar um pontinho aqui como sendo o meu referencial. Esse pontinho, esse corpo, ele está mais perto da superfície do recipiente do que do fundo, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso entender que a força empuxo está maior do que a força peso. Vocês concordam comigo? Se ele está mais para cima, significa que a força que está fazendo mais, que está efetuando mais função aqui nesse corpo é o empuxo. Então, ele está recebendo uma força maior de baixo para cima do que a que ele está exercendo de cima para baixo, ok? Nesse segundo caso aqui, colocando meu pontinho aqui, o que a gente tem? O corpo está no meio do caminho. Ah, então o que eu posso entender? Que a força que está puxando para cima é igual à força que está puxando para baixo, certo? E nesse terceiro caso aqui, o que a gente tem? Esse corpo está mais perto do fundo. Então, significa que a força que está atuando nele para baixo é maior do que a força que está atuando nele para cima. Então, aqui a gente tem o empuxo e aqui a gente tem a força, certo? Colocando isso aqui no esquema geral, então, nesse caso, quando o corpo está mais para cima, mais perto da superfície, eu posso dizer que nesse caso, o empuxo foi maior do que o peso, certo? Nesse caso aqui, a condição de equilíbrio, o empuxo foi igual à força-peso, certo? E nesse caso, a força-peso está para baixo, significa que o meu empuxo foi menor que a força-peso, certo? Então, o que a gente tem nesse primeiro caso aqui? Aqui a gente tem o caso de flutuação. O que a gente tem nesse segundo caso? Uma situação de equilíbrio. Então, aqui flutua, aqui está em equilíbrio, e ali o que acontece? Ele afunda. Então, aqui eu tenho um caso de submersão. Ok? Vamos escrever isso aqui? Olha só. Ah, uma coisa que faltou falar. Eu sempre esqueço esse termo, mas é importante. Eu estou falando de módulo, tá? Módulo da força empuxo, módulo da força peso, tá bom? Sempre módulo. Aqui, a mesma coisa, tá? Porque não interessa trabalhar com valores negativos aqui, tudo bem? Então, olha só, como é que calcula a força empuxo mesmo? Densidade do fluido vezes volume submerso vezes gravidade. Isso tem que ser maior que peso, massa do corpo vezes a gravidade, certo? De cara, já posso cortar aqui.
Mas lembra que a gente já trabalhou com a massa? Que a gente sabe. Vou fazer um cantinho aqui com uma cor diferente. Lembra que densidade é massa sobre volume? Multiplicando cruzado, então a massa vai ser a densidade vezes o volume. Então, nesse caso, a massa do corpo vai ser a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Eu vou trocar isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a densidade, deixa eu arrumar, a densidade do fluido vezes o volume submerso do corpo vai ser maior que a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Ok? Mas se o corpo estiver todo dentro, esses volumes são iguais, não são? Ah, então eu vou ter que analisar o quê? Quando eu tenho o corpo todo dentro do líquido, e aí eu vou ter que me atentar para isso. Então, olha só, quando eu estiver analisando uma situação de um corpo dentro de um fluido, o que eu vou ter que analisar? Se o corpo está flutuando, se ele está em equilíbrio ou se ele está submerso. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu analiso isso aqui. Ó. Quem manda nessa situação? Densidade do fluido, volume submerso, densidade do corpo, volume do corpo. Então, nesse caso, na condição de flutuação, densidade do fluido e volume submerso é maior que a densidade do corpo e volume do corpo. E nesse caso aqui, eu não preciso fazer esse processo todo, a gente já acompanhou. Nesse caso, então, a densidade do fluido vezes o volume submerso é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Pode ser que a gente use isso aqui para resolver alguma situação, problema. Certo? Aqui, densidade do fluido vezes o volume submerso é menor, por isso aqui afunda, que a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Ok? E é isso, galerinha. Assim a gente termina o conteúdo da apostila 5, certo? Mas a gente vai ter mais algumas aulas ainda para fazer correção, tá? Façam as atividades, se tiver alguma dúvida me procure, tá bom? Um beijo e um queijo.